Então, um recado do pastor pra você. É o quê? Ele falou pra você vender a moto, pegar o dinheiro e doar pra igreja que você consegue comprar uma nova. Foi mesmo? Foi. Eu vou te falar o que vai acontecer se eu fizer isso. Quer saber? Quero. Eu vou ficar o resto da vida andando a pé. O pastor vai ter o dinheiro da minha motinha para usar para pagar a prestação de um carro de luxo, ou de uma fazenda, ou de uma mansão, e eu vou ficar a pé. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer moeda de troca, não. Se minha motinha velha tá me servindo, você acha que Deus vai querer que eu vendo ela para me dar uma nova? Para quê? Deus abençoa a gente segundo a vontade dele, não segundo o desejo do nosso coração, porque o desejo do nosso coração nem sempre é a vontade de Deus. Fala pro pastor que se ele quiser dinheiro para pagar uma das parcelas do luxo dele, que ele vai trabalhar assim como eu...